Lembrando que a partir de agora está sendo gravado, certo? E a ideia de hoje, nós já fizemos aí o caminho, já escrevemos a parte do inferno, já escrevemos a parte do céu, e a ideia hoje é organizar um caminho. Então, hoje é a parte mais, vamos dizer assim, extensa do nosso trabalho, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a parte mesmo do caminho. Como é que eu saio daqui e chego aqui? Quais são as etapas? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Tem que ser bem detalhado, cada item. É interessante que na hora que você vai criar o seu artigo, que você até coloque subtítulos ali. Cada passo ser um subtítulo, para a pessoa bater o olho, ela já perceber o passo a passo. Então, é bom deixar em negrito, dar um destaque para ter cada passo um negrito, para ser bem fácil a pessoa bater o olho e ela saber o que é, o que ela precisa fazer ou quais são os passos que ela precisa tomar. Da mesma forma, hoje, a gente tem que fazer um pouco diferente, tá? Vou direto mesmo no assunto, porque hoje é um pouquinho diferente dos outros dias. Porque os outros dias eu jogava no geral, e hoje não. Hoje eu preciso pegar o seu trabalho e trabalhar um a um. Então, agora a gente precisa fazer uma estruturação mesmo, e a gente vai conversar um por um aqui. Aí eu queria saber quem gostaria de começar. Lembrando que não precisa ter escrito nada, a gente vai fazer um trabalho agora, é um pouco diferenciado, porque a gente vai estruturar um serviço, um produto que você está entregando. Então, a gente precisa fazer uma estruturação. Quem vai querer começar comigo aí? Precisa ter escrito nada, não. Por quem eu começo? Eu vou passar, se Deus quiser. Então, vamos lá, Rose. Rose, me diz o seguinte. Qual é o serviço que você entrega? O que você quer entregar para essas pessoas? Bom, eu tenho 2 serviços. Eu tenho um curso e tenho, no caso, o meu trabalho de coaching. E, assim, uma das coisas que eu estou trabalhando é a valorização da mulher, no caso, a autoestima nos relacionamentos dela consigo mesma. E aí eu estou trabalhando a identidade, nessa questão, os papéis que ela desenvolve e que ela não consegue enxergar nela, não se reconhece de valor. Então, eu estou trabalhando as linguagens de como é que ela se sente amada e os papéis. São as 2 coisas que eu estou trabalhando mais no texto. Ainda que Beleza. O primeiro está meio confuso, mas vai chegar lá. Por enquanto, você fez... Me dá um resuminho, assim, coisas bem rápidas. Me fala como é que é o inferno e o céu dessa pessoa, para eu poder encaixar agora esse produto. Bom, o inferno dela. Ela é uma mulher de 42 anos que tem 2 filhos. Ela é bancária. O marido dela é um empreendedor de seguros. E ela não se sente valorizada e nem amada em nenhum momento pela família. E ela é o tempo todo se sentindo uma, digamos assim, uma pessoa sem saber quem ela é, se sentindo as crenças dela negativamente, tudo aquilo que ela não consegue enxergar nela. Não tem nenhum ponto positivo que ela observe. Então, assim, eu botei um inferno muito ruim. Fiquei até assustada, mas Beleza. Tudo bem. Aí o céu dela é se sentir amada, respeitada, é isso? Isso, exatamente isso. Ela reconheceu o valor dela, ela começou a despertar para quem ela é. E o que, assim, no meu céu que eu criei ali, ela começou a entender que ela tem valor. Aí eu botei, inclusive, eu não sei se isso era para colocar, que através de um processo, eu não falei que era de coaching, através de um processo que ela conheceu uma profissional, e aí ela começou a se enxergar, ela começou a entender como é que ela era, e aí ela começou a sair com as amigas, Ótimo. Coisas que ela gostaria de fazer e não tinha condições de fazer no passado. Beleza. Me diz uma coisa, para essa mulher sair desse inferno e ir para o céu,
quantos passos ela tem que fazer para fazer essa caminhada? Bom, a minha dúvida era a seguinte, porque eu sempre utilizo o autoconhecimento, né? Porque o processo de coaching é um autoconhecimento. E já tem Certo. pessoas no livro falando de autoconhecimento. E aí eu não posso abordar esse tema autoconhecimento. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, assim, o que eu vou trabalhar? Para que ela reconheça quantas vezes aí que ela vem dizendo não para ela, aonde ela vem percebendo o papel invertido que ela vem fazendo na vida dela, ela procurar isso. Qual é o título Qual é o tem... título provisório que você está usando? Não tem ainda. Não. Qual o tema que você ficou? Qual o tema que você ficou para mexer? Relacionamento intrapessoal, né? Autoestima mesmo. Tá. Não tem problema de você citar autoconhecimento como um dos passos. Só que você tem que deixar claro o que é autoconhecimento para essa pessoa. Tá? Seria legal dar uma ferramenta ou alguma coisa que não só conceitual, mas tem que ser algo prático. Então, tipo assim, eu sou essa mulher de 42 anos com 2 filhos. Peguei o livro. Eu vou fazer a leitura do seu livro. Quais são os passos para eu sair do inferno e ir para o céu? Bom, me fala quais são os passos. Eu normalmente vou dizer o que eu utilizo, né? E que, assim, eu sempre trabalho com uma ferramenta de análise comportamental, mas a gente não vai colocar isso aí porque é paga, então não posso colocar, mas eu vou trazer reflexões para ela pensar como é que ela pode se conhecer. Tá, você vai seguir esses passos. Você vai dar qual ferramenta para ela? Qual que ela vai pôr em prática? Então, ela teria ido, eu pensei em 2 ferramentas diferentes, mas ainda não cheguei assim à conclusão corretamente, porque assim, primeiramente, vou trazer o diálogo com o marido, porque é uma família, e para ela reconhecer ali quais são a linguagem dela de amor, de valorização. Essa é a primeira coisa, que é um livro que eu já utilizo de vez em quando, Linguagem do Amor, porque a pessoa se sente amada através dessa linguagem. Isso é uma coisa. Vou comentar. Deixa eu só pegar aqui no geral. Fala para mim como é que seria o seu processo de coach, quais são os passos dele. Fala aí, exatamente. Tá. Primeiro meus ponto, passos. você faria o quê? Essa análise comportamental. Essa é a primeira coisa que eu faço. E aí, faz análise para quê? Qual o objetivo da análise? Para saber as crenças e os valores dela. E aí, quando eu analiso... Segundo ponto. Tá, o segundo ponto, aí, quando eu atendo a minha cliente, eu começo a trabalhar missão, vou trabalhando aos poucos, né? Várias ferramentas que eu utilizo, e PNL também, para que ela possa reprogramar a mente dela, porque isso aí é uma coisa que é muito necessário. Aí eu trabalho com... Não, mas peraí. Só uma coisa, está ficando muito confuso, porque você está colocando muita coisa como se fosse um passo só. Imagina assim, não, então, mas eu quero saber o seu processo. Seu processo, você não faz tudo de uma vez só. Imagina o seguinte, seu processo tem algumas sessões. Cada sessão você tem um objetivo, senão a pessoa não chega lá. Sim. Né? Quantas sessões você trabalharia, no mínimo? 10. O seu processo, quantas? 10. A primeira sessão você iria fazer o quê? Então, a primeira sessão é essa de análise comportamental. Aí a segunda, eu já iria... Então, aí da segunda sessão eu já iria fazer como começa ela a pensar sobre a identidade dela. Quem ela é, as crenças que ela tem, o ter, o ser, começaria a trabalhar isso aí. Terceira. Bom, na terceira sessão, aí eu já iria... Porque, assim, eu nunca tenho nada fechado, depende do que ela vai me trazer na sessão. Então, assim, aí eu vou trabalhando, e toda sessão... Não, mas agora você tem que fechar. Você tem que fechar. Você tem uma personagem, e esse é o macete. Vocês agora estão falando para uma pessoa específica. Então, se você pegar todas essas mulheres de 42 anos, com filhos, desse jeito, se você pegar essa mulher, você meio que vai ter um padrão que você poderia atender todas elas.
É esse padrão, porque se você só chegar para ela, você não pode jogar muita coisa, porque senão ela não entende. Entendi. Por exemplo, você falar para a pessoa assim, eu vou trabalhar reprogramação de crença. Você não está falando nada para ela. Ela não sabe o que é isso. Uhum. Lembra que o seu leitor, ele não é coach. Se ele fosse coach, ele não estaria lendo o seu artigo. Entendi. Então, agora você tem que descrever um processo. Então, por exemplo, 10 sessões, dá para colocar 5 sessões, 6 sessões? Aí, olha só o que vai acontecer. Se você conseguir fazer 6 sessões, são 6 sessões, tá? Cada sessão tem um objetivo. Uhum. Aí você vai transformar agora as 6 sessões em 6 passos. Uhum, entendi. Então, entendeu? Então, o primeiro passo, ela precisa entender, fazer uma análise comportamental para saber quem ela é. Você fala, olha, explique o que é análise comportamental, fala que vai dar essa parte de crenças e valores, mas que você não pode colocar no livro, porque isso tem que ser feito com uma ferramenta à parte. Mas você explica o primeiro passo e fala para ela, olha, eu tenho a ferramenta, é feito fora, e aqui no livro eu não consigo te entregar. Mas aqui eu vou colocar algumas perguntas para você começar a abrir sua mente. Aí eu tô chutando aqui, tá? Segundo passo, você precisa entender, você precisa reformular a sua identidade. Aí você começa a fazer perguntas. Isso. E vai fazendo ali para ela se reformular. Isso. Aí, na terceira sessão, sei lá, você entendeu a ideia? Entendi. Eu vou colocando. Você precisa padronizar agora. Tá. Não dá agora, por exemplo, porque você não vai ter essa pessoa na sua frente. Então, você tem que imaginar esse cliente, imaginar que você vai fazer a sessão com ele, e aí você tem que se colocar uma fala que foi feita ontem pelo Ricardo, que eu acho que vou pegar a fala dele. No lugar de você olhar hoje para o futuro, você tem que já estar no futuro e imaginar quais foram os passos para essa pessoa chegar nesse futuro. E aí você vai agora dizer o passo a passo para essa mulher de 42 anos. Então, não tem como dizer assim, não, agora você tem que saber qual é o passo a passo, entendeu? Entendi. Então, para os outros também, essa é a pior parte. Por quê? Porque a gente faz meio que intuitivo. Fez a primeira sessão, na primeira sessão você monta a segunda, aí na segunda, no final da segunda, você já está imaginando que vai ser a terceira. Aqui não dá para fazer isso, porque agora você tem que deixar o texto pronto. Entendi. Tá? Então, pega seu processo, macete, pega seu processo, escreve o seu processo. Primeira sessão, segunda sessão, terceira, quarta, quinta, sexta. Cuidado para vocês não porem mais do que 6 passos, porque senão vai ficar muito grande. Vai ficar muito texto. E você não vai conseguir colocar algo prático em nenhum deles. Então, tente reduzir, no máximo ali uns 6. Marcos, deu 7. Tá bom, ok. Mas deu 4, 5, 6, está de bom tamanho. 6, tá? Né? Tá, entendi. Então... No máximo, de 6 para 7, tá? Para não ficar muito grande. Lembra que você tem que explicar para a pessoa, ela não sabe. Tudo que você fez no curso de coach agora, você vai ter que explicar para a pessoa qual é a ideia daquilo que ela vai ter que passar. E aplicar perguntas para ela alcançar o objetivo daquele passo. Entendi. Ficou claro? Ficou, é porque eu não tinha entendido assim, porque eu não imaginei que eu fosse entregar o processo. Eu seria tipo, eu contar uma história e no final eu aplicar uma ferramenta. Eu tinha entendido que era isso, mas é muito mais do que isso. Se você quiser falar com ela assim, em 2 parágrafos, o meu processo todo é assim. Tem isso. Agora, não dá para fazer isso tudo. Então, eu estou pegando a sessão tal e eu vou aplicar a ferramenta em você. Pode. Você pode fazer isso também. Entendi. Então, assim, já montei aqui na minha cabeça, enquanto você falou, sobre
essas ferramentas aí, como é que seria da minha sessão? No caso, seria eu ir aplicar a roda da vida para que ela pudesse saber em qual área que ela está impactando mais, pudesse alavancar, seria ele. Aí depois eu utilizaria aí valores dela, para eu saber quais são os valores dela. Eu iria utilizar, como essa mulher, ela está com os papéis com dificuldade, eu ia trabalhar exatamente isso, os papéis. Isso aí é uma coisa que essas mulheres têm muita dificuldade, que no caso aí é a identidade. Os papéis e aí a questão do tempo, porque estão ligadas. Seria isso aí. Depois, missão e valores, missão e o sistema de crenças dela também ia trabalhar. Então, aí, como você não consegue aplicar todas essas ferramentas, você pode falar de todo o processo, pegar uma dessas e aplicar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que foi no livro de... Deixa eu abrir um aqui. Essa apresentação. Eu adorei essa forma que você está nos ensinando aí. Então, você tem 2 caminhos, eu vou mostrar um para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Ó, esse livro aqui, eu trouxe um aluno meu, o Alexandre, e trouxe ele para fazer. Foi um livro de vendas, coach aplicado a vendas, né? Então, olha só, o que eu fiz nesse livro? Porque quem montou a estrutura foi eu montei a estrutura, né? Ele veio como aluno e tal. Isso aqui está marcado, são textos que eram para fazer a correção. Deixa eu abrir um pouquinho mais para vocês poderem visualizar o que eu quero mostrar. Ó, eu fui falando aqui, se você é empresário, empreendedor, eu fui dando contexto para ele, aí eu fui explicando para ele como é que seria. Aí quando chegou aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei lá, ó, 5 etapas de uma consultoria ou de um processo interno. Então, eu ia explicar para a pessoa o que é uma consultoria de vendas, um processo interno de vendas, ou uma consultoria externa, ou um processo interno. As duas têm que ter as mesmas etapas, tá bom? Uhum. Até aqui tudo bem, gente? Então, aí olha só o que eu fiz. Eu fui falando lá que o primeiro passo é análise e identificação. Então, eu estou entrando numa empresa e vou fazendo isso. Aí eu citei aqui como é que é isso. Aí, entrou no ponto 2, que é a estruturação das metas e do resultado desejado. Uhum. Aí a gente já foi para o passo 3. Eu expliquei para eles que, após a gente definir as metas, a gente tinha que elaborar o planejamento. Após elaborar o planejamento, agora é o momento da execução do planejamento. Depois, eu coloquei que nós iríamos fazer um acompanhamento, avaliação e adaptação desse planejamento. Então, eu dei as 5 grandes etapas, ok? Uhum. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Eu preparei ali. Aí, agora, o que eu fiz? Aí eu falei com os caras o seguinte, ó, essas são as etapas. Agora, se você quer entender, eu queria te mostrar o que é mentoria e o que é coach aplicado à área de vendas. Aí eu expliquei o que era mentoria e coach, e aí olha só o que eu fiz do outro lado. Oi. Aí eu vim para cá e mostrei para o cara, dizendo assim, ó, é o seguinte, você lembra lá que o processo de consultoria externa ou um processo interno de análise de vendas, do processo de vendas, tem 5 etapas. E aí eu viro para o cara e digo assim, só que nessa parte do texto, ó o que eu escrevi aqui, ó, nessa parte do texto, iremos exemplificar como a aplicação do coach pode facilitar e ampliar os resultados de um processo de reorganização na área de vendas. Por causa do pequeno espaço desse artigo, ó, a aplicação do coach será feita apenas na análise e identificação, que é a primeira etapa do processo. Olha o que eu fiz.
Olha, gente, olha a sacada. Presta atenção agora. Olha só o que eu fiz. Eu estou escrevendo para gente, para quem é vendedor, coach de vendas, quem trabalha com coach de vendas ou empresário. Aí eu virei para ele e falei, ó, um processo, se você contrata uma consultoria ou se você faz um processo de reorganização de vendas da sua empresa, ela tem que passar por essas 5 etapas. E eu expliquei cada etapa. Aí eu virei agora e falei bem assim, ó, agora que você entendeu o caminho todo, aqui no livro eu não consigo destrinchar todas elas. Eu estou pegando essa primeira, aí eu trouxe a primeira, aí eu abri a primeira, e aí o meu artigo todinho foi explicando para ele como que eu faço a análise, como que eu faço essa parte da investigação e diagnóstico. Ficou entendeu a jogada? Foi maravilhoso isso aí. Então, esse é um macete. Entendi. Tá? Assim, então, explique o seu processo. Olha só o que acontece. Deixa eu só fechar e eu passo para você agora, para vocês entenderem. O nosso livro não é um vendedor do nosso processo? Quando você coloca o processo todo e fala para a pessoa, esse é o processo todo. Agora, eu não tenho tempo para te mostrar esse processo todo. Eu vou te dar só uma parte do processo. O que já fica na cabeça do cara? O cara fala bem assim, cara, a Rose sabe fazer isso. Ela vai arrebentar. Então, se ela me conseguiu andar isso daqui, foi o que eu fiz. Pô, se o Marcos me ajudou a fazer uma boa análise do que eu estou passando, de um bom diagnóstico, ele me deu quais são as ferramentas para fazer isso, então eu vou contratar esse cara para ele fazer o processo para mim. Eu quero o processo todo, então agora eu vou ligar para ele. Eu vou entrar em contato com ele. Ficou claro, Rose? Ficou, assim, até enquanto você estava falando, eu mudei aqui algumas coisas, e até anotei aqui já o que eu iria trabalhar. Porque, assim, a primeira sessão a gente sempre faz a elaboração das metas, objetivos da pessoa. Isso aí sempre vai ter a clareza aí, do que ela quer. Aí depois, eu iria trabalhar, eu fiquei aqui na dúvida entre duas coisas, mas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso colocar 7 passos, em vez de botar os 6 passos que eu imaginei. Não tem problema. Com você. Isso. Então, aí eu coloquei... É você que vai estipular. Então, aí eu coloquei a roda da vida, que é o segundo. Aí depois eu botei uma ferramenta de autossabotagem, porque isso aí eu sempre faço. Pode falar. Desculpa, deixa eu só te dar um macete. No lugar de você citar o nome da ferramenta... Dizer o que faz, né? Dê o conceito da ferramenta. Fala qual é o objetivo da ferramenta, que aí a pessoa nem precisa saber. A ideia é assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Rose, quando ela escolheu o armário que está atrás dela, ela não queria um armário. Ela queria um local para colocar os livros, para guardar as coisas. E aí, o armário é uma ferramenta que veio preencher a necessidade dela. Se alguém tivesse apresentado para ela prateleiras, e essas prateleiras fossem mais baratas, fosse mais bonito, ela iria fazer as prateleiras. Se alguém mostrar, ou seja, ela ficou com isso porque resolve o problema dela. Não necessariamente é porque ela queria uma prateleira, um armário. Depende. Você quer, por exemplo, quem quer colocar um retrato na parede? Ele não quer um furo, ele não quer a furadeira, ele não quer o prego, ele não quer o parafuso. O que ele quer é o quadro na parede. Agora, para pôr o quadro na parede, precisa de todas essas coisas. Então, a necessidade dele é o quadro pendurado. Se tivesse alguém que virasse e falasse para ele assim, não, eu tenho um produto aqui que você não precisa furar a parede. Eu vou colocar e não vai cair de jeito nenhum. Fica mais bonito e se na hora de tirar a gente põe um outro produto, limpa, não vai estragar a sua parede. A pessoa vai comprar. Porque o que ela quer é o quadro pendurado, não é o furo. O furo é uma ferramenta usada para alcançar a necessidade. Então,
no lugar de vocês citarem nomes das ferramentas, citem o conceito que vai estar lá. Porque a pessoa ela precisa entender o conceito, e não o nome da ferramenta que você vai usar. Ficou claro? Claríssimo. Então, Rose, escreve os 7 passos e daqui a pouco a gente volta em você de novo, tá bom? Gratidão. Tá, gratidão. Valeu. Márcia, Carla, estou pegando primeiro as mulheres, depois os homens. Márcia ou Carla, qual das duas aí conseguiu escrever os passos? Pode falar, Márcia. Eu ainda não, Marcos. Hoje eu tive um dia meio, passei bem mal. Tô pegando agora. Assim, eu entendo que, diante do que eu coloquei, bom, primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala do livro de educação, a gente falou em pais e escola, né? Pais, professores, pais. Eu contei a história de uma mãe, né? Então, seria basicamente o trabalho com os pais. Eu posso, de alguma forma, colocar um trabalho, inventar alguma coisa ali para que seja também voltado para a escola? Você Ou que não, sabe. a história teria que ficar mais definida? Não, me fala como é que seria essa coisa de escola. Porque você tem que definir aí, você tem que tomar cuidado para saber o que você quer vender depois. Se você quer vender para pais, o artigo tem que ser voltado para pais. Se você quer montar um produto para vender para uma escola, você tem que preparar esse produto para uma escola. Entendeu o processo? Uhum. Não adianta Então, você escrever falando para a escola querendo vender para os pais. Não vai rolar. Basicamente, eu comecei a pensar, porque eu imaginei que nesse momento seria o momento que a gente vai mais escrever, não é isso? Esse é o momento, Agora é o centro. Isso, e é o mais longo, porque a história basicamente é uma introdução, né? Sim. Então, eu entendo que, assim, eu teria que começar trabalhando com... Vamos continuar na linha dos pais, né? Com um mapeamento, né? Que é, no caso, a mãe, pai, quem procuraria, né? Começar a saber lidar com as suas emoções, com a emoção do outro e do grupo, família, né? Então, mas você está trabalhando hábitos, não é isso? Você tem que tomar cuidado para você não... Se você vai construir hábitos, você precisa ter bastante ferramentas, ficar no hábito. Então, assim, quais são as ferramentas? Explicar as ferramentas para fazer o hábito. Vou te mostrar aqui um outro processo que eu acho que o seu, por ser focado em uma área, porque assim, o processo ele é amplo, né? Só que você está focando em hábito. Então, se você abrir demais, você não vai dar conta de falar do hábito. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque tem muita coisa para você trabalhar em hábito. Até a criação do hábito, como é que você cria isso? Eu não sei quais são as abordagens que você vai fazer, mas deixa eu só te mostrar um modelinho, que é o outro modelo. Não é igual a esse que eu mostrei para a Rose. Tá. Ó, esse daqui foi o livro que a gente trabalhou a parte empresarial. Então, aqui é o meu texto, tá? Não está diagramado para a editora. Então, eu chamei o cara para fazer uma caminhada rumo ao sucesso. Coloquei aqui como seriam os empresários hoje. Eu falei que existem 4 tipos de empresários hoje. Mostrei conceitos de gestão, é um outro processo que eu fiz. Agora, olha só o que acontece. Eu chamei o cara para a prática. Aí, aqui na prática, eu não estou falando de gestão, como eu apliquei aqui em cima, no geralzão. Agora, aqui, eu vou pegar um diagnóstico dele da empresa e vou trabalhar. Aqui, seria como se fosse um SWOT.
Agora eu vou fazer um diagnóstico da organização e do controle. Aqui, vou falar da lei de Pareto. E estou colocando em prática, ó. O livro, estão vendo essas linhas aqui? No livro empresarial que nós lançamos no ano passado, ele tinha espaço para a pessoa escrever no próprio livro. Então, se você tiver ferramentas para a pessoa fazer a agenda mesmo, se você quiser, lembrando que não pode ser uma ferramenta de uma instituição, tem que ser sua, né? Você tem que montar o seu. Pode ser adaptado de uma que você já aprendeu. Se você trouxer para lá e colocar para a pessoa escrever o passo a passo, pode. Por exemplo, aqui eu fiz análise SWOT com eles. Forças, fraqueza, ambiente externo, externo. E ele foi escrevendo, ó, as forças dele, as fraquezas dele, as oportunidades, as ameaças. Depois, o que eu fiz? Eu fiz uma análise disso. Eu fiz uma ferramenta de análise de forças, que é juntar as coisas e ir diminuindo. Então, ó, passo 1, passo 2, e o cara foi escrevendo. Então, como nós estamos querendo fazer algo prático, aí, Márcia, pode ser que eu tenha entendido errado aquilo que você passou, tá? Mas pelo menos a minha cabeça ficou assim, que você iria explicar o passo a passo para que o pai pudesse primeiro começar a se organizar e fazer a organização no filho. A agenda mesmo de estudo, de tarefa, de televisão, de internet, de brincar mesmo com os colegas, ter uma atividade física, ou ir para natação, ou ir para inglês, ou seja, organizar a vida desse indivíduo. Então, aí a minha sugestão para você é, não entre no coach, entre mesmo nessa estrutura e abra bastante isso. Deixa pronto mesmo, do pai chegar e falar, caramba, olha só, eu consigo colocar isso aqui em prática. Ele conseguir fazer uma agenda simples, mas que já contemple aquilo. Aí o que você vai dizer? Lá, você vai deixar claro para ele que para a agenda funcionar, ele precisa trabalhar as emoções dele, ele precisa trabalhar as crenças dele, mas como o espaço não permite, você trabalhou só a organização da agenda. E se ele quiser trabalhar essas coisas aqui, se ele tentar colocar a agenda em prática e não conseguir, ele entra em contato com você, porque provavelmente são as emoções, vai ter que fazer uma identidade e uma reprogramação de crença. Aí o cara vai te procurar. Pelo menos na hora que você falou, na hora que pensou, eu pensei exatamente nisso, entendeu? Essa seria a ideia, mas eu pensei que eu tivesse que colocar, porque, claro, eu vou precisar conversar com essa família e fazer uma anamnese, um mapeamento, um estudo do que está acontecendo lá. Então, isso daí você faria na sua prática. Tá. Isso não dá para você fazer no livro. Certo. Porque você não tem a pessoa para fazer. Então, você precisa escolher uma família, já puxar toda essa primeira parte de análise, você vai inventar, você vai levar em consideração que a família... você vai imaginar uma família que você já atendeu, traz aquela família perto de você, contextualiza aquela família, porque o céu e o inferno você já está meio que contextualizando. Aí, quando faz o caminho, você fala primeiro, olha, no primeiro caminho, nós precisamos entender a família. E entender a família, eu faria isso, isso, isso e isso. Mas, por causa do pouco espaço, a gente não dá para escrever isso agora. Não dá para te dar a ferramenta agora. Se alguém quiser fazer isso, precisa ser presencial. Aí você vai segundo ponto. Agora eu vou te dar uma ferramenta para se organizar. Entendeu a ideia? Você não dar um gostinho, dar um gostinho do que vai acontecer sem contar tudo. Você dá o gostinho de tudo, só que aí você pinça um e entrega para ele aquele aberto. Então, no de vendas, eu fiz todo um processo de vendas. Tirei a primeira parte e dei para ele. No empresarial, eu não fiz isso. Eu não apresentei tudo. No empresarial, eu disse para ele o que era gestão.
Eu falei para ele, ó, você precisa organizar a sua empresa. Você tem que ter ferramentas para fazer uma série de situações. Agora eu quero mostrar para você ter foco na tua empresa. Então, eu não perdi tempo explicando todos os passos. Eu peguei aquele passo maior, mostrei para ele que todo gestor, por exemplo, eu preciso falar isso para contextualizar. Eu mostrei para ele que o dono de escola não vende ensino, que um dono de uma farmácia não vende remédio. Ele não é vendedor de remédio. O cara que vende, o dono do supermercado, ele não vende comida. Esses caras, eles são gestores. O produto deles é diferente, mas todos eles são gestores. E aqueles que pecam é porque esqueceram que são gestores. Aí eu mostrei isso para ele. Eu dei logo um tapa na fuça de um monte de gente, dizendo, a sua empresa está falindo por sua causa. Foi isso que eu deixei claro. Aí eu já falei, ó, você que está errado. Vamos dar foco nisso? Depois você trabalha as outras coisas. Agora, primeiro passo, eu preciso do foco. Não dá para me trabalhar as outras coisas. Tem um monte de coisa para trabalhar com você, mas eu não disse o que era. Entendeu que são dois modelos diferentes? Eu dei todo o modelo e peguei um. No outro, eu falei, olha, você está fazendo um monte de coisa errada porque você está no pilar errado. Você é gestor e tem que assumir como gestor. E tem um monte de coisa para trabalhar, mas eu quero agora te dar foco. Você está perdido, eu quero te dar foco. O que é o 80-20? Você vai aprender aquele 20% do teu tempo que equivale a 80% dos seus resultados. Eu quero saber o que é isso, para você trabalhar melhor isso daqui, para ampliar os seus resultados. Entendeu? Eu fui bem claro com ele, com o empresário, bem claro. E como eu estava abrindo o livro, eu falei com ele, ó, eu estou dando foco. E os próximos capítulos, você vai ver várias ferramentas para cuidar de várias coisas. Entendeu? Eu era o coordenador e o primeiro capítulo era o meu. Então, eu tinha que fazer essa abertura, dar foco e abrir. E os outros autores vinham falando sobre várias áreas empresariais. Entendeu o macete? Sim. Entendi. Então, agora você precisa escolher. Eu estou dando 2 modelos para vocês. Ou coloca tudo e tira um, ou chega para o cara e já fala, ó, você precisa se organizar todo, tem várias situações que precisam ser resolvidas e eu quero resolver com você essa daqui. Você já resolve. No final, você fala bem assim, olha, a partir de aqui, como eu te der essa ferramenta, tem mais coisas para você fazer. Se você quiser continuar mudando a tua vida, entre em contato comigo que eu te dou as outras ferramentas. São 2 modelinhos. Um entrega tudo e explica um. O outro chega já rasgando um só, aplica uma ferramenta do início ao fim. Exemplo, a Rose pode explicar tudo, não explica o processo, chega para ela e fala, olha, você precisa entender quais são os seus valores. E aí aplica a ferramenta valores do início ao fim, todinha, na pessoa, no texto, ela fazendo a leitura e aplicando a ferramenta. No final ela fala, olha, você precisa fazer mais coisas. Se você quiser, eu posso te ajudar. Então são 2 modelos diferentes. Próximos, mas diferentes. Okay. Beleza? Beleza. Ficou claro, Márcia? Eu acho que sim, Marcos. Vou tentar. Dá para escrever? Vou Okay. tentar organizar. Vou passar para a Carla e depois... Okay. Beleza, vamos lá. Ó, gente, a Márcia falou uma coisa, tem dias que, hoje, por exemplo, a gente está organizando, é muita gente que estamos mexendo. Hoje, para mim, por exemplo, foi um dia muito chato. Uma pessoa que acompanhou o processo todinho e depois chegou no final, ele fez uma besteira danada e falou um monte de coisa que, ao meu ver, é tudo mentira. Então, assim, para mim foi muito chato o final da tarde agora, um momento que eu vi. Então, só que agora é aula. Então, o que eu fiz? Eu dei uma parada, igual a Márcia, teve o problema, então agora você precisa parar, faz uma respiração, se concentra. Tipo assim, eu sei que a gente pode ter vivido o inferno,
Para mim, por exemplo, hoje à tarde, final da tarde agora, foi bem chato. Aí eu dei uma fui lá, tomei um banho, dei uma relaxada, falei, não, eu vou entrar na sala de modo diferente. Então, agora, vocês estão escrevendo. Então, tente focar em você, pensa nas pessoas que você vai ajudar, nas famílias que vão ser transformadas por causa do seu texto, e aproveita agora para tentar focar para cá. Eu sei que não é fácil, mas vamos fazer um esforço a mais até para a gente poder entregar e ter um texto bem legal. Então, vamos lá, respirar fundo. Carla, me diz aí, conseguiu colocar o seu passo a passo? Pois eu estou montando aqui ainda, na verdade. O que acontece? Ontem foi difícil sair daquela parte do inferno, tá? Eu confesso para você. A parte do céu, eu vou montar da seguinte forma. Eu vou fazer o passo a passo até chegar ao céu, entendeu? Então, eu estou unindo um pouco os dois. E o projeto, por exemplo, o meu Tá. objetivo... Você está ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Pode falar, estamos te ouvindo. Tá. O meu objetivo principal vai ser me vender mentoria em grupo para mulheres, né? Que eu já trabalho a questão da autoestima. No livro, eu vou trabalhar como o autoconhecimento pode fortalecer a autoestima da mulher, né? E como que eu vou fazer Beleza. isso? Eu vou fazer isso no decorrer da história que eu estou contando. Eu estou contando a história de uma mulher de hoje, com 35 anos, que ela vivencia os passos da vida dela desde os 15 anos até o momento atual, onde ela passa por várias frustrações no relacionamento dela, em família, e isso fez com que ela perdesse um pouco a identidade dela, entendeu? Então, eu penso em aplicar uma ferramenta, de perfil, né, de análise de perfil dela, trabalhar um pouco isso, mas não tudo, deixar um gancho ainda, entendeu? E agenda emocional também. Então, você tem que lembrar que você precisa colocar uma parte prática, viu, gente? Sim. Aquela expressão que eu usei nesses dias, se não me engano, ontem, sine qua non. Precisa ter uma prática. Não pode ser só contar a história. O livro não é um livro de contos de história. Contos de história é uma parte. Aí a gente entra na parte do caminho. Nesse caminho, pelo menos 70% do caminho precisa ser prático. Ele saber o que ele tem que fazer. Eu vou trabalhar isso com a emocional adaptada no final, entendeu? Eu vou levantar para ela um teste de autoestima. Vão ser 3 coisas que eu vou usar, entendeu? Um teste de autoestima, vou falar um pouco sobre o DISC para ela se identificar em algum perfil e vou trabalhar a agenda emocional com ela. Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. O livro é texto. É só texto. Não pode pôr tabela, nada disso. Se tiver alguma imagem, vocês têm que trabalhar essa imagem fora, ou seja, pagar alguém para fazer essa imagem e mandar a imagem para a gente. Dentro do valor não tem a construção de tabelas, gráficos, nada disso. É só texto. O que a gente pode fazer é deixar linhas para a pessoa escrever no próprio livro. Então, se vocês quiserem, pode deixar o espaço para a pessoa escrever, tá? Mas não pode ter, pode até ter, mas vocês têm que fazer, pegar o design para ele fazer e mandar a imagem em alta resolução, aí vai conversar direto com o Roger para pôr lá dentro. Então, tem que ter por exemplo, roda da vida, vou pôr a roda da vida lá. Não. Pode pôr, mas você vai ter que pegar uma pessoa, ela tem que fazer para você, não pode pegar na internet, porque senão vai ficar com a qualidade baixa, porque tem que imprimir. O cara tem que fazer para você a roda, porque ela tem que ser sua, por causa dos direitos autorais. Porque imagina, você assinou um contrato dizendo que o texto e tudo que está no seu artigo é seu. Se você pega uma roda que foi criada pelo Instituto A e colocou aquela roda lá dentro, isso não é seu, isso é do Instituto A. Então, no contrato diz que você é o responsável por isso. Se bater qualquer coisa na editora,
a pessoa vai te processar e a editora vai te processar. Você tem dois problemas aí. Peguei um texto na internet, não pode. A história é sua, tudo é seu, tá bom? Eu estou falando isso aqui, não é porque ninguém aqui citou isso, não, porque eu lembrei disso, a Magnólia a gente já comentou, o Roger comentou isso, mas é interessante deixar gravado, tá? Beleza? Aqui, então, Carla, você já vai... Pode falar. Eu poderia gerar um link para ela fazer uma ferramenta, alguma coisa fora? Uma ferramenta não, seria um teste, por exemplo? Pode. Quer ver, ó? Todos os que eu fiz, todos os livros que eu fiz, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, não, esse eu só citei. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu dei no final. Com link, ó. Mas você pode pôr no meio. Eu citei no final. Agora, lembra que isso daqui é coisa à parte, né? Então, você pode pôr o seu site e a ferramenta que você quer, sem problema nenhum. Ok? Isso daqui é um link, ó. Ok. Então, você pode pôr lá no meio para o cara fazer. Eu quis finalizar. Eu coloquei, para finalizar, preparamos um presente com muito carinho para você. Basta acessar o link abaixo para participar de um curso sobre inteligência emocional totalmente gratuito. Bacana. Ok? Pode fazer interação? Pode, sem estresse nenhum. Alguma pergunta? Podemos avançar? Tranquilo, escrevendo. Tá, então vamos para o próximo. Quem vai ser o próximo aí? Ricardo, Worley, fiquem à vontade. Falei. Alguém mais? Vocês podem ver que hoje eu acho que vai ser mais rápido o nosso encontro, porque eu preciso que você monte a estrutura. Montou a estrutura, é você com você. Vai lá, Ricardo, pode ficar à vontade. Eu entendi, né? Eu apanhei bastante para fazer o céu ontem, né? Fui parar no inferno para fazer o céu, né? Então, e aí, mas eu entendi o que você falou ontem, quando a gente colocou o lance da viagem, foi bastante claro. Aí agora não para mais, né? Você começa, e aqui não acaba, é louco isso. E agora da jornada, como eu chamei, né, o caminho, que eu chamei de trilha, você falou uma coisa bem importante, né, que para mim muda bastante como eu ia escrever. Eu ia acabar colocando um monte de coisas, mas tem um momento muito crucial quando a gente fala de empreender, que é o momento zero, né, que é o estado da arte, quando está na ideia. Então, como eu entendo isso, né? Eu empreendedor, como eu me vejo, então tem toda uma etapa do momento zero aqui que é muito mais importante do que as etapas seguintes. Então eu tenho que me entender e saber todas as minhas competências, sim, mais os meus conhecimentos somados, que isso transforma em algo. E aí, quando você falou das linhas, eu achei legal porque eu vou realmente colocar linhas para a pessoa fazer esse exercício, né, de colocar todos os conhecimentos que ela tem, mais as experiências, né, que ela pode colocar ali, mais os conhecimentos que ela adquiriu, e aí ela consegue se enxergar qual é o resultado final, aonde ela pode atuar. E aí, em cima disso, uma outra situação também coloque no papel agora aquilo que mais te incomoda como uma dor de algo que você pode resolver com as suas competências, tanto você como na área de família, na área de mãe, com um filho pequeno, como uma profissional. E faça uma lista disso e veja qual item mais você se sente mais confortável em desenvolver uma solução. E aí eu vou ficar sempre nesse ponto zero, que é o estado da arte, tire da arte e ponha no papel,
e o restante dos passos Sim. subsequentes, aí eu faço essa chamada, aí eu vou escrever e a gente vai ter que arrumar, como é que eu faço essa chamada onde você quer saber mais, fale comigo, né? Como eu faço essa Isso. passagem. Lembra que você tem que ser... Isso, você tem que ser sutil, né? Não pode ser uma propaganda tão aberta, mas na conversa, tipo assim, olha, você entendeu isso? Fez sentido? Então, esse é o primeiro passo. Agora, se você quiser ver os outros passos, acesse o meu site, lá tem outras dicas. Entendeu? Dê algo, não faça um link, tipo assim, eu dei o primeiro passo, agora você me procura para comprar o meu processo. Entendi. Não rola muito, não. Bom, é assim, te dei algo agora, você comprou o livro, então você entregar para ele uma ferramenta, gente, entenda isso que eu vou colocar agora. Se você entregar algo prático, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Porque os livros estão com essa ideia de guia, de manual, a gente está dando isso. Então, essa é a nossa obrigação. Então, lá dentro do nosso texto, a gente diz assim, olha, eu te dei essa ferramenta, eu te vendi essa ferramenta, você comprou o livro e está recebendo essa ferramenta. Né? Então, você está recebendo essa daqui. Agora, vai lá no meu site, tem alguma outra coisa para você lá. Você pode ver, eu nunca vendi um curso. Eu sempre entreguei um outro curso gratuito. Ou uma mentoria comigo, o cara entra em contato, aí ele vai para o curso e lá fala de uma mentoria, porque, querendo ou não, é filtro, né? O cara leu, já assistiu alguma coisa, então entregue algo no site. Fale com ele, tem mais um processo a mais, vai lá para o meu site, vamos conversar lá. Vamos conversar comigo, vem conversar comigo. A ideia é chamar o cara para conversar e não falar, entra em contato comigo para comprar. Você vai ser sutil nesse sentido, entendeu? Uhum. Entendi. A gente vai conversar um pouquinho mais amanhã, mas vamos já adiantar. Seria mais sutil. Você tem que ser mais sutil na hora de chamar o cara para ir para o seu site. Entendi. Você está dando um presente, você está dando alguma coisa para ele. Entendi. Essa doeu menos do que a de ontem. Essa doeu menos. Eu acho que a dificuldade é, como eu vi, né, a Márcia, a Rose, porque a maior parte de quem atende, ele atende por intuição. Ele atende, ele está perto do cara, chegou perto do cara, ele conversou com o cara, veio o problema, ele começa a resolver, e ele vai montando a estrutura no decorrer da caminhada. Agora não dá para fazer isso, porque agora é o que você citou ontem, você não está no presente indo para o futuro. Você já está no futuro e está explicando para o cara como é que foi a caminhada até lá. Então, você já está... o cara já está no céu. Você está falando qual é a caminhada que esse cara fez. Então, não é um processo que serve para todo mundo. É o que serve para ele. E uma parte desse processo. Ou uma parte desse processo, igual você falou. A parte mais importante. Então, empreender, beleza, mas eu quero te dar a essência. Aquilo que não pode ficar sem. Aquilo que... Aí você começa e depois fala, olha, tem outros passos. Vai lá nas minhas redes sociais, lá a gente tem cursos, tem dicas, aí você fala o que tem no seu site, para ele poder ir para lá e aproveitar alguma coisa a mais. Sim, entendi. E se deixe disponível a ajudar. Sim, entendi. Você não precisa falar, vou te vender, você expressa, né, vou te ajudar. Eu ajudei já o outro, posso te ajudar. Beleza? Beleza. E aí, pessoal, tem mais? Eu já vi que está travado ali. Tem mais alguém que quer ajuda, que travou ou está destravando, que agora é montar a estrutura. Se você montou a estrutura, beleza. Eu acho que o que dá mais trabalho é você montar a estrutura que você vai entregar para o cara, passo a passo. Que você vai fazer o passo a passo. Mas o que você falou agora é bem isso. Pelo menos para mim é essa dificuldade maior mesmo. Porque, assim, atender, eu sempre atendi famílias
crianças com problema, pais, mas cada um é uma coisa muito específica e especial, né? Então, realmente, a dificuldade agora é montar esse modelo, né? É mais ou menos inventar um modelo para um personagem, né? E tentar... Mas eu entendi. Posso sugerir uma coisa que funciona bem pra caramba? Pode. Imagina a família A que você atendeu, e que você fez um processo e que está muito parecido com o céu e com o inferno que você escreveu. Pega esse processo que você fez com essa família e escreva o processo. Passo 1, eu fiz isso, passo 2, isso, passo 3, aquilo. Você vai ver, se eu pegar famílias muito parecidas com essa, o processo será muito parecido. Você pode trocar. Se você formatar, eu tive dificuldade nisso, os alunos sempre pediam, aí eu falei, não, vamos formatar. Eu tenho que formatar, eu tenho que deixar um processo pronto para fazer do A até o Z. Ele tem que ter um caminho. Tá? Então, se você precisa ter esse movimento aí agora, de você imaginar a pessoa. Lembra do seguinte, você não pode estar céu e inferno e o caminho ser outra coisa. Não, céu e inferno. Então, agora você vai abrir o céu e inferno e o que vem daqui para cá é da pessoa que você está escrevendo. Entendeu? Tem que ser da pessoa que você está escrevendo. Por exemplo, se ela é uma dona de casa, ela vai ter que se organizar com as coisas de casa. Se essa família, essa mãe, por exemplo, é dona de casa e também empresária, ou trabalha fora, essa mulher ela vai ter que fazer uma agenda pensando no trabalho de fora e no trabalho de casa. Se essa mulher trabalha fora, é dona de casa e ainda estuda à noite, ela vai ter que montar a agenda para o filho dela, ela vai ter que montar uma agenda dela dentro desses 3. E você vai explicar como que ela fez para os 3. Porque você está falando para esse público. Ficou claro, gente? Beleza? Sim. Beleza. Dúvidas? Tem alguma outra questão? Tem alguém que queira falar, queira ler? Porque hoje não tem muito, hoje não é muito, eu não vou bater muito naquela tecla de você ler, porque cada um está escrevendo o seu processo, você tem que só estruturar o seu processo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, Marcos, me diga uma coisa, você falou aí de sites, essas coisas todas, eu não tenho nada disso. Eu escrevi aqui, né, esse ponto que nós estamos é o item 4 ou é o item 3? Nós estamos no item 3, como cheguei? É o caminho, como é que você vai fazer para chegar... Nós falamos do céu, falamos do inferno, isso. Falamos do céu, agora é o caminho. É aquela ferramenta que você falou que tinha para explicar para os caras como que ele faz. Aquela atividade, como colocar atividade prática para os alunos, aquela coisa que você comentou. Então, eu escrevi aqui, baseado no que foi feito. Então, eu pensei em 3 itens: diagnosticar lá o método que vai usar na classe, não? Se conhecer para saber se aquele método realmente vai ficar, vai ser adequado para você usar, e o terceiro ponto seria aplicar da melhor forma possível. Não? Ok. Eu pensei nisso aí. Se quiser, posso até ler aqui para ver se... Pode ler, que aí ajuda a galera aí a olhar também. Pode ler. Então, o céu eu cheguei a escrever, já mandei lá para a Magnólia, né? E agora eu escrevi o seguinte, esse item, como conseguir. Então, a primeira parte aqui. Eu participava do movimento escoteiro desde 1989, no qual o princípio básico é aprender fazendo. Desde então, tinha estudado as obras de Comênio, principalmente a Didática Magna, Montessori, chegando a fazer o treinamento básico numa conceituada escola em São Paulo,
Porém, o material dourado, torre rosa e demais materiais para a aplicação do método eram muito caros e de difícil aquisição numa escola pública. Investigando diversos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem, percebi que a participação ativa dos alunos no processo favorece a aprendizagem, como Edgar Dyle já havia demonstrado no cone de aprendizagem idealizado por ele. Eu ia até colocar o cone de aprendizagem, mas é uma imagem, você falou que não tem, talvez, tem que pagar, então, eu descreva, então, o cone de aprendizagem aqui, as porcentagens todas. Continuando. Okay. Encantei-me com a proposta de Celestine Freinet e percebi que a aula passeio e o método escoteiro têm muito em comum, posto que na tropa escoteira o aprendizado é feito pela prática ativa, aplicado à autoeducação, o estímulo à autonomia, o crescimento pessoal, respeitando a capacidade e o tempo de cada um para o desenvolvimento, para desenvolverem e serem proativos e úteis nas suas comunidades. Baseados na ideia da aula passeio, sempre que aparecia uma oportunidade, eu procurava sair com os alunos para alguma atividade fora da escola. Certa feita, a escola foi convidada para um evento no Paço Municipal, que ficava a alguns quarteirões da escola. A princípio, eu não queria levar a aluna Débora em virtude da sua reiterada indisciplina. E a equipe escolar apoiava a ideia. Porém, meu compromisso com Deus não admitia a exclusão de ninguém. Daí, cheguei e disse-lhe que deveria se comportar no trajeto, senão eu teria que segurar a mão dela até chegarmos ao paço. Ela concordou e, no início do trajeto, ela se comportou, porém, não demorou em se rebelar. Depois de advertida algumas vezes, eu peguei na mão dela e seguimos assim pelo resto do percurso, sob graves protestos dela e até de outras professoras que não conheciam a situação. Terminou o percurso, terminado o percurso, antes de soltar a mão dela, lembrei-a do combinado e de que eu tinha uma só palavra. E primeiro, então coloquei entre parênteses aqui, primeiro artigo da lei escoteira. E sempre que eu dissesse algo, eu faria. Disse ainda que se ela não se comportasse durante o evento, eu pegaria a mão dela de novo e seguraria até chegar de volta à escola. Deu certo, e não precisei usar esse expediente naquele dia. Busquei aplicar a técnica em minha classe e, à medida que era possível, ia dando oportunidade para que os alunos participassem de forma ativa. Tudo na sala era usado como pano de fundo para a produção de textos, proposição de situações-problema e assim por diante. A turma foi dividida em 5 grupos e tudo o que acontecia, todas as tarefas de classe, de casa, trabalhos, participação pertinentes, era validada com pontos que se somavam para o grupo ao qual o aluno pertencia. E, ao fim de cada bimestre, os grupos recebiam medalhas de 1º ao 5º lugar. Cada aluno recebia a sua medalha. Os atos de indisciplina resultavam em demérito e pontos perdidos para o grupo, o que levava os próprios alunos a censurarem seus colegas e assim contribuírem para a disciplina da classe. Assim sendo, em outra ocasião, para ensinar matemática, propus à classe uma situação-problema que consistia em fazer pão. Pegamos uma receita que eu conhecia e fizemos o cálculo para determinar a quantidade necessária de ingredientes. E isso demandou multiplicar cada ingrediente para atender a quantidade de alunos e depois dividimos para determinar o que cada um deveria trazer
para fazer o pão tão esperado. No percurso, foi necessário ensinar higiene pessoal, lavar as mãos, usar máscaras e touca, diferenças entre tipos de bactérias nocivas e benéficas, como as contidas no fermento. Daquela atividade veio a ideia de, por ocasião da reunião de pais e mestres, convidar os pais e responsáveis para um café da manhã na escola feito por seus próprios filhos, resultado. Nunca a escola havia tido uma reunião de pais com tanta participação. Os alunos insistiram e fizemos também um bolo com cobertura de chocolate e confeitos tipo M&M. Nessa ocasião, lembrei-me de uma experiência protagonizada por Madalena Freire e relatada no livro Paixão de Conhecer o Mundo, onde ela faz um bolo com seus alunos e ensina a contar usando jujubas. Perto da escola se localizava o mercado municipal e as crianças se revezavam em trazer folhas, frutas e legumes para o jabuti e para os peixes. Essa era uma das tarefas do grupo que estivesse de serviço no dia. Na tropa escoteira, tínhamos a patrulha de serviço. Na classe, o grupo de serviço. No intervalo das tarefas, os alunos ficavam intertidos com o jabuti, ou observando os peixes, ou folheando algum livro no cantinho da leitura. Essa ação simples evitava a indisciplina, incentivava a leitura e alimentava a imaginação. Até aqui. Show. Uma coisa que vocês perceberam que ele está colocando ali uma história, que ao contar a história, ele já está dando passo a passo do que precisa ser feito para, tipo assim, quem está lendo já entendeu. Ele está aplicando essa ferramenta, ele está aplicando isso daqui, ele está aplicando isso aqui. Então, pode dar um conceito por trás, como pode dar coisa bem prática. Lembra que tem que ser a coisa prática mesmo. E, no caso que foi colocado, está ainda contextualizando da parte pedagógica por trás. Porque toda hora você cita alguém, você faz uma referência. Estou fazendo isso, mas essa prática ela é referenciada lá. Essa prática é referenciada lá. Isso daqui. Então, o caminho, você está dando um caminho para a pessoa fazer. Se você abrir mais, se você parar, lembra que é um professor, é um coordenador que não consegue enxergar isso. Ele não consegue colocar em prática, ele está ouvindo o tempo todo que precisa fazer uma educação prática, mas ele não sabe fazer isso na prática. Dele, na prática educacional, não aparece a prática que a gente pede para fazer com o aluno, esse envolvimento. Então, na hora que você estiver, quanto mais detalhes você der de como você fez, melhor é. Exemplo, você fala do combinado de segurar na mão, mas você teve uma fala com ela, que dependendo dessa fala, essa fala é a diferença. Porque pode um professor ir lá tentar segurar a mão do aluno e o aluno criar um escarcéu. Mas não, você teve uma fala, você respeitou, você pediu respeito ao mesmo tempo. Então, se você puder colocar o diálogo que você teve com a criança, ajuda o professor a entender. Porque o professor fala, pegar na mão, mas eu peguei na mão daquela criatura lá e ela chutou minha canela. Entendeu a ideia? O professor fala, não, mas eu fiz isso, ele chutou minha canela. Como que ele conseguiu fazer isso? Não, ele está mentindo, isso não pode ter. A menina chutava a canela, agora ele pega na mão, ela não chuta a canela dele, tem algo errado. Mas a forma como você falou com ela, entendeu? Essa forma você tem que colocar, essa é a fórmula de ensino. Então, quando eu chegava para os professores, que tinha essa colocação, a fala sempre era, eu chegava para o professor e dizia, você vai chegar para eles e vai fazer assim, assim, assim. Exemplo, se a gente está falando das séries iniciais,
os alunos são menores. Então, eu não fico em pé com o aluno sentado, ou o aluno em pé e eu em pé, eu sou muito maior que ele. Então, eu vou fazer alguma coisa para estar no mesmo nível, no mesmo olho no olho, né? Eu não vou rebuscar, eu vou falar palavras que ele entenda. Então, se você puder dar o passo a passo da prática que você fez, vai ser fantástico. Por exemplo, você virou e comentou quem é escoteiro ou quem já passou por um clube desbravador, alguma coisa próxima, quando você falou, não, é uma palavra. Para a gente, você já falou, veio na minha cabeça aqui quase 30 minutos falando com as crianças, para passar o conceito. Agora, quem nunca foi, não tem a mínima ideia do que significa essa frase. Lembra do que eu falei? Superficial, profundo. Você tem que trazer a profundidade para próxima da sua fala. Então, você tem que dar detalhes. Então, ó, eu deixei claro para ela que eu a respeito, que eu vou estar do lado dela. Agora, ela precisa entender que se eu falar que é azul, é azul. Se eu falar que é cinza. E eu preciso cumprir aquilo. Então, ela pode fazer o que ela quiser, mas eu preciso também fazer a minha parte. E eu vou fazer de acordo com que... Até para ela saber que quando eu prometer algo para ela, ela sabe que eu vou cumprir. Ela sabe que eu a respeito tanto que se eu falar algo para ela que é verdade, é verdade. Ninguém vai trocar aquilo. E você entendeu que a sua fala está perfeita. Agora, se você puder abrir um pouco mais, para quem é professor, saber exatamente o que ele tem que mudar, para ele poder alcançar. Essa é a ideia. Colocar mesmo o beabá. Sei, o que ficou Pode falar. O que ficou em dúvida foi o seguinte, você tinha dito para falar, dividir em itens, fazer subtítulos e tal, é realmente necessário? No seu caso, você está dando atividades práticas. Então, o que pode fazer... Você concorda comigo que mesmo isso que você colocou, posso ter títulos? Não posso ter títulos aí? É o que eu tô Por exemplo, a visita é uma coisa. A visita é uma coisa. Você fazer a saída é um tópico. O aquário é outro tópico. São outros conceitos. Se você quiser fazer subtítulos, por exemplo, como é que eu faria conceituando isso? Eu colocaria assim, primeiro ponto, respeite seus alunos. Entenda seus alunos. Senão, eu não consigo gostar se antes não tiver o respeito. Primeiro eu respeito a pessoa, depois eu vou gostar dela. Eu respeito ela e aí ela vai vir. Da geração do respeito, gera um sentimento de amor, de carinho. Tanto que a perda do amor e carinho tem um pressuposto antes, que é a perda do respeito. Casal, por exemplo, família, perdeu o respeito, você vai ver que logo depois os sentimentos vão diminuindo, porque se não tem respeito, não tem admiração, não tem sentimentos, então aí quebra tudo, né? Então, você pode colocar que você está contando história, mas você pode trazer um conceito ali dentro. Qual é o conceito? Então, por exemplo, eu posso colocar um segundo passo. Além de respeitar o aluno, falar o coração dele, eu vi um conceito ali. Só não vou saber, né, agora eu não consegui decorar tudo. Mas tem um conceito que você colocou aí, que é o conceito de o aluno é responsável. Eu não vou fazer o que é dele. Eu preciso responsabilizar o aluno. Ou seja, quem é que cuida do animal? É o aluno. Então, se o aluno não der comida, o animal vai passar fome. Se eles não entregarem tal coisa, eles vão perder ponto. Se o coleguinha foi indisciplinado, a galera vai perder.
Então, quando eles assumem a responsabilidade, eles se autodisciplinam. Então, você mostrou que responsabilidade, ela anda muito próximo de liberdade. E quando você deu a liberdade para que eles pudessem se autoavaliar, para eles poderem se autorregulamentar ali dentro, criar certas regras. Por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente criava muito isso também, né? Isso que você está falando é muito próximo de uma prática que a gente viveu. E aí, em outro contexto, eu lembro, por exemplo, de passar as coisas, e aí você ficava olhando que os grupos estavam fazendo meio de longe, né? De ouvir, assim, o aluno chegar e falar, cara, deixa de ser tonto, você não está vendo que a gente vai perder isso? Eu não podia falar aquilo com o aluno. O outro, por exemplo, virava para o coleguinha e falava assim, bicho, você é burro, cara, você não está vendo que a gente vai perder os pontos? Eu não podia de forma alguma usar aquela expressão, mas o menino que estava do lado dele tomava um susto e olhava para ele assim, tipo assim, aí ele olhava, não, e tipo assim, balançava a cabeça, e ele aprendeu porque o outro chamou ele de burro. Não foi ali, não foi bullying, foi uma forma rápida, objetiva de ensino, que ele tinha a palavra certa para o coração do menino, eu não tinha, mas quando a gente coloca para eles chegam mais próximos, né, aquela ideia da zona proximal, eles chegam mais próximos e eles têm uma linguagem deles. Nós somos professores, nós estamos distantes de idade, de tudo. Então, quando a gente faz eles se comunicarem, eles interagirem, eles criarem as regras do negócio, o aprendizado é muito superior. Então, se você contextualizar isso, por exemplo, você está levando você está levando aí conceitos muito profundos de filósofos. Você tem aí zona proximal, você tem uma pancada de coisas que você está colocando para eles. Você tem coisa aí que você citou, que você pode referenciar Paulo Freire, se você quiser. Você pode citar um monte de gente, base, para você falar, eu fiz isso por causa disso. Entendeu? Você pode contextualizar dizendo, ó, essa coisa eu fiz por causa disso, disso e disso. Então, pode ser uma receita de bolo? Pode. Eu consigo enxergar os pontos que você fez. Agora, se você não quiser pontuar como um subtítulo, não precisa. Lembra de uma coisa, um texto, quando ele tem as divisões, ele é mais fácil a compreensão. Todo mundo entendeu isso que eu quis dizer? Se eu pego um texto corrido, ele é todo escrito, só tem as palavras, eu me perco, ele é muito grande. Se eu pego o mesmo texto, com o mesmo conteúdo, e crio blocos, eu não estou vendo o texto todo, eu estou vendo só aquele bloco, é mais fácil assimilar. Por isso que nos livros que eu mostrei para vocês, eu pus tópicos, em negrito ainda. Por quê? Porque a pessoa bate o olho e ela já sabe, aqui é um tópico. O que eu vou aprender aqui? Eu não tenho que ler o artigo todo. É só esse tópico. Agora é só esse tópico, é só esse tópico. Ficou claro, amigo? Positivo. Fez sentido? Ajudou? Não, ajudou sim. Então dá para você colocar, tá? Eu vi respeito, eu vi participação, eu vi dar responsabilidade para o aluno, eu vi trabalho em equipe. Trabalho em equipe, ficou muito claro que você colocou eles para trabalhar em equipe. Meritocracia, você ensinou para eles justiça, e nessa idade eles são... eles, para pegar uma injustiça, se eles verem que é injusto, eles vão arrumar a briga. E você está mostrando isso para eles, justiça, como que ele faz as coisas. Então, assim, pontuação, ele não está competindo com o outro, ele está competindo com ele. Ele perdeu ponto por causa do comportamento do grupo, não foi por causa do outro. Todos os dois poderiam ter ganhado o mesmo ponto, né? Porque eles poderiam ter comportamento, mas eu perdi, eu não ganhei esse ponto por minha causa. Então, se você contextualizar, se você pontuar isso,
Você pode também escrever tudo e pontuar depois. Eu gosto de pontuar no meio, porque quem está lendo lembra que a maior parte da população brasileira não foi ensinada a ler. Então, quando pega um texto, só texto, você rebenta com o sujeito. Ele cansa. E quando você tem os tópicos menores, é mais fácil a leitura. Você não precisa mudar a forma como você fez. Você continua. Você só põe uns tocozinhos para deixar claro qual ensinamento você quer com aquele pedacinho da história. Beleza? Valeu, obrigado. Falou. Amigos, mais alguma coisa? Pegamos o seu processo, dividiu o seu processo, pôs etapas. Vai lá, Rose, pode falar. Não, aqui é o esposo da Rose, né? Que eu estou com você. Mudou agora. Não, é porque está ela fazendo a parte dela, que ela se interessou, foi a primeira convidada, eu me interessei também. E eu tenho uma amiga que não está hoje, que é a outra Rose, ela que me colocou no Abracoxo, né? Que é a Rose Sene, né? Certo. Então, estamos aqui tudo em equipe, que é bacana. Né? Aí, não, que é o seguinte, eu vi aí, eu não ia falar não, mas eu vi você aí me faz eu fazer umas pequenas perguntas para ajudar a agregar valor aqui o que eu estou fazendo. É que é muito chato, que talvez seja o seu caso que tenha sido. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu estou colocando no inferno e no céu, é uma situação que eu já passei em determinado momento aí profissional, né? Que é o quê? Que tem o cara que é o dono da empresa, que é aquele sistema antigo de administrar autocrático, né? Que a palavra é minha, eu que falo, eu que decido e eu que dou o aval, que assino. Né? Então, ele até na reunião permite que a pessoa fale o ponto de vista dele, né? E tudo, mas ele diz assim, tá bom, aí depois eu vou analisar, mas só que ele nunca coloca em prática, mesmo que seja uma coisa positiva. Então, o que é que acontece? Com o meu texto que eu vou ter através da comunicação, então eu vou estou colocando inferno dessa falta de comunicação pelo sistema autocrático que o dono coloca, né? E depois eu boto ele transformado porque um profissional ajudou ele a entender que a administração moderna mudou tudo. Hoje, para sobreviver, ele começa a sentir as dores que a empresa vai começando a perder mercado, vai começando a ter endividamento. Aí, quando ele está num caso quase de insolvência, ele quer parar para ouvir alguém. Aí esse alguém é esse profissional. É isso aí meu contexto que eu vou fazer. E aí eu mostro depois a transformação. Mas a minha dúvida é porque, assim, nessa situação, eu tenho várias ferramentas que a gente usa. Tenho 5W, 2H, tem SWOT, né? Tem várias coisas que eu posso usar nesse contexto aí. Mas quando é uma coisa autocrática assim, na sua forma de encarar, que eu vi ali, você tem que fazer, obviamente, você tem que primeiro fazer o diagnóstico, né, de onde está o problema dentro daquele contexto ali. Mas só quando a pessoa é autocrática, o problema não é ninguém, é ele, né? Que você pode lá revisar os departamentos, às vezes tem... Eu, por exemplo, num caso desse que aconteceu comigo, eu fiz através dessa ferramenta que a Rosa usa também, eu sou um analista trainer também dela, uma ferramenta americana, né? Aí ver os valores pessoais da pessoa, eu consigo identificar nas lideranças quem está certo, no cargo certo, e por que tal, por que não está, com essa ferramenta. Então, isso aí não é problema, é tranquilo. Eu posso até oferecer no livro o link para a pessoa ter essa situação dessa ferramenta e aplicar nela para entender. Tudo bem. Mas só que a minha dúvida é o seguinte, num caso desse autocrático, o que é que você aconselha a gente usar como ferramenta base para mostrar à pessoa como posso ajudá-la? Então, olha só, eu não tenho como eu te falar uma ferramenta... você precisa ver qual é a ferramenta que você já usou. Por exemplo, você já atendeu um cara assim. Sim. Vamos chamar ele de João. Tá bom?
Você já atendeu o João assim. O que você fez para o João criar vergonha na cara e perceber que ele era o problema? Qual ferramenta você usou no João, específico no João? Eu usei assim para ele suavemente chegar nesse ponto, eu usei SWOT, né, para as forças dele, né, e o que impede ele de conseguir realizar as metas dele, né, e que externamente está impactando nele, ou que internamente também está sendo positivo ou não. Eu usei isso aí para poder chegar nele e mostrar que ali alguma coisa nele não está deixando a coisa fluir. Você pegou o SWOT, veio fazendo uma análise do SWOT, mostrando para ele que ele era o problema. Sim, beleza? Sim. Sem falar que ele você vai imaginar, olha só, você vai imaginar, eu sou um leitor, você vai pegar esse processo que você fez com o João e vai detalhar. As perguntas que você fez para o João, você vai fazer para mim, leitor. Entendi. Então, se eu sou desse modelo dele, eu vou me encaixar. Exemplo, vamos pensar em algumas perguntas que poderiam aparecer lá. SWOT, a parte interna na parte negativa. Fraqueza interna, tá bom? Isso. O negativo interno. Você pode jogar perguntas para ele colocando assim, já que você quer mexer com ele, dependendo da sua pergunta, já vai. Então, você pode jogar assim, João, você é uma pessoa... João, você é uma pessoa que todas as decisões são suas ou você compartilha isso? Se eu perguntar para os seus liderados, se eu perguntar para o primeiro liderado, o cara que anda junto com você, que é o seu braço direito, se ele estiver longe de você, e eu perguntar para ele, o João, todas as decisões, ele tem que aprovar ou você tem liberdade para fazer algumas tomadas de decisões sem o João? O que ele responderia? Você entendeu? Na hora de você buscar essas coisas, lembra que o SWOT, ele é frio. Quem dá a cara do SWOT é a pessoa que aplica. Então, você pode aplicar a ferramenta SWOT? Pode. Por exemplo, você está aplicando o SWOT, olha que coisa doida. Você está aplicando o SWOT, mas é um SWOT mais pessoal, para que o dono da empresa se enxergue. Eu também apliquei o SWOT no coaching empresarial, só que eu não apliquei no pessoal, eu apliquei nele como gestor. Nele dele ver as situações, dele controlar as situações. É outro ângulo. Ou seja, nós estamos usando a mesma ferramenta, mas com foco. Dependendo da pergunta, você leva para um foco. Então, eu já tive, por exemplo, um livro que eu coordenei, nós tivemos 3 ou 4 pessoas, todos os 4 falando sobre o DISC. Todos os 4 falando sobre o DISC. Só que cada um numa abordagem diferente. Então, a gente podia ter os 4? Podia, sem estresse nenhum. Não foi livro, foi congresso. Tivemos 4 palestrantes em um congresso, todos os 4 falando sobre... Aí eu conversei com eles, eu vi que cada um ia para um lado, beleza, sem estresse. Sim. Tá? E também, ficou claro? Ajudou? Isso. E até, inclusive, você entendeu, né? Porque a pessoa que pensa assim, ele é muito antiquado, já está ultrapassado, né? Que ele pega, não deixa ninguém... Não. E hoje a gente sabe que a responsabilidade é compartilhada, tanto nas equipes como num todo dentro do sistema organizacional. Hoje, até inclusive tem... Prazer, né? Tem empresas hoje que não usam prazer mais... de um funcionário em saber que ele é ouvido. Isso. Desculpa, pode falar. Ele é participante, ele está ali junto, ali, fazendo com que o resultado apareça. Por exemplo, tem empresas hoje que têm um modelo que não tem mais gerência, tem coordenadores de projetos só. O coordenador vai mudando, um dia é um, outro dia é outro, e vai mudando e vai capacitando todo mundo. Digamos assim, aquilo que é tácito
fica explícito, que vai todo mundo treinando, todo mundo aprendendo, todo mundo sabendo tomar decisões. Certo. Então, hoje é um modelo que funciona. Aquele negócio, aquele ali sabe mais, então ele que é o cara, se ele não tiver, acabou, ninguém faz nada. Acabou isso. Hoje isso não funciona mais. Exatamente. Hoje tem que ser tudo compartilhado. Então, aí você vai precisar colocar isso no livro, no seu capítulo, e dando para a pessoa o passo a passo. Faz as perguntas, precisa estar ali a escrita dele, ele olhar e ele se perceber nisso. Isso ficou claro? Ficou claro, muito bacana. Deu uma clareada legal, porque quando você falou ali com a Rose, eu falei assim, caramba, eu não estava vendo nesse ano, eu estava vendo colocar uma ferramenta prática para a pessoa se entender. Mas não é só isso, tem que ser alguns 6 tópicos, mais ou menos, que você citou, né, de como eu faria essa mudança. E você tipo, disponibilizar para a pessoa, ela querendo te conhecer, ela usa aquele local ali, né, aquele link, aí entra em contato com você para poder ser aplicado nela aquela ferramenta. Não é isso? Exatamente. Isso aí. A ideia é essa, São com essa pessoa e ela vai te procurar porque você já ajudou. Perceba uma coisa, ela vai te procurar se você a ajudou. Por isso que tem que ser, eu estou usando aquela expressão que eu falei do Paulo, que eu escutei do Paulo, ele não é o dono da expressão, né? Mas que eu usei lá de trás, que é o sine qua non. Tem que ter. Sem ela não rola. Então, para criar autoridade, eu preciso mostrar para a pessoa que eu sei resolver o problema dela. É verdade. Tá? Então, isso tem que ser claro. Isso tem que ser bem claro. Tranquilo. Beleza, gente? Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Marcos, eu tenho assim, já comecei a aplicar a ferramenta do... Já comecei a aplicar a ferramenta do Inferno do Céu. Eu já Marcos, peraí, deixa eu fechar o meu microfone. Tá me escutando? Deixa eu fechar os microfones para ver, porque o seu está vindo com muito ruído. Repete, por favor. Tá, mas eu vou tentar trocar aqui, só um instantinho. Eu tenho que usar o fone, eu vou tirar o fone, vou melhorar para sair do fone. Só um instantinho, Marcos. Pode ser que seja o fone. Deixa eu trocar aqui o áudio. Só um instante, configuração. Beleza. Eu vou trocar aqui, que de repente... Pessoal, vai olhando. Beleza, vai olhando aí. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, algo que você, agora fez sentido, abriu a minha mente, eu não tinha visto isso, insights que você teve aí, que vão ajudar os colegas, fique à vontade. Lembra que é uma construção coletiva, não tem dono aqui, né? Não é o Marcos falando, não tem... Agora ficou melhor. Escutou, Marcos? Pode falar. Estou usando o dado, estou fazendo aqui fiz uma saladinha aqui. Olha só, dentro do processo de business, eu tenho alguns casos de sucesso. O que acontece? Eu tenho usado uma técnica, somente o processo de coach, com as ferramentas do coach, o 5W2H, o SWOT, e outras ferramentas, o DISC, a própria análise do DISC, né, através de uma plataforma. Mas o que eu tenho usado como diferencial a gente chama de terapias complementares, que é um floral, que ajuda bastante nessa parte do comportamento. Como eu posso usar isso como um diferencial na minha técnica? E isso também empresarial é muito bom, porque eu usei isso com certos empresários, pessoas que, como o Luiz falou, já estava quase quebrado, já na bancarrota, e através disso eles deram uma mudança de atitude, acelera muito. É incrível, então é um processo muito bom. Então, como eu usar esse diferencial, além das próprias ferramentas, ter esse diferencial? Como botar isso no livro?
Você me apertou sem chegar perto de mim. Não, Deixa eu o pensar legal, aqui. por quê? Porque você vai Floral é uma usar, coisa muito... você quer usar os aromas, a na aromaterapia, verdade, né? E na verdade não é aromaterapia. O floral através, são gotas a partir de flores, não é o aroma, as pessoas confundem. São gotas, né, a partir de essência de flores, que usa a energia das plantas para estabilizar algum comportamento, alguns que a pessoa precisa, que o meio está precisando. Entendeu? E isso até que essa parte é feita pela minha esposa. Quando a gente faz um diferencial que eu tenho. E é quase uma sessão de coach eu ter essa entrevista. E, cara, para você ter uma ideia, eu estou conseguindo ter resultados em 15 dias. O que eu cheguei a demorar quase 12 sessões, quase 3 meses para ter resultado, com o floral, em 15 dias eu já começo a ter resultados grandes. As pessoas notam a diferença, porque ela se adequa muito mais rapidamente. E eu vou usar, sim, o DISC, eu uso o SWOT, o DISC é muito importante para você conhecer a pessoa que se conhecer. Eu boto ela para se enxergar como é que ela se entende, se ela é visual, se ela é auditiva. Eu uso todas as técnicas, o DISC, para entender o comportamento, por que ela faz e age. Mas o que eu uso? Eu uso o floral para ajudar ela a ter comportamentos diferenciais. Isso no individual funciona bem. Você pegar, por exemplo, uma equipe, teria que fazer entrevista e cada um da equipe teria que receber essa questão. Mas dentro da liderança eu tenho pego geralmente líderes, a pessoa que é o cabeça. Cara, dá um diferencial gigantesco, a pessoa muda muito rapidamente. Como eu boto esse diferencial? Sim. Porque é um diferencial na técnica, né? O problema é que esse é prática, né? Esse precisa ter um produto, né? Aí não dá para você fazer muita prática dele, porque só você pedir para a pessoa comprar, mas aí foge do... É aquele negócio, eu vou ter que comentar os resultados, só que eu vou comentar das ferramentas em si, das ferramentas que a gente usa, que é essa questão de mudança, como o Luiz falou, essa questão de você enxergar que não dá para você agir como se agia há 20 anos atrás. E hoje nós estamos numa geração totalmente diferente. Realmente esse Covid derrubou tudo, que não existe mais um mentor, está todo mundo tendo que se reinventar, não existe mais um especialista. A gente não sabe ninguém que passou por uma crise dessa tão global e sobreviveu. Tem outras crises, mas não desse nível. Então a gente está tendo que reaprender, estão tendo que botar em prática novas técnicas, realmente ceder agora. Melhor do que qualquer coisa é estar a pessoa certa no lugar certo. Isso diz que faz perfeitamente. E ensinar o gestor Sim. a entender que ele tem que estar receptivo a novas ideias, a propostas. Ele não pode estar engessado. Ele tem que ser flexível, Então, ele tem que ser como o bambu. Eu acho mais fácil você fazer algo que ele possa praticar, que você possa mexer com o emocional dele, e depois você apresentar como um segundo passo a prática como você colocou, do floral, ou se tiver alguém que faça aromaterapia, ou relaxamento, que venha, tipo assim, é o foco que você quer levar. Mas para você levar para lá, a pessoa, para experimentar, ela tem que experimentar algo para ela ir fazer aqui. Então, o que você vai entregar para ela para convencê-la que você tem um conhecimento para ela poder usar essa ferramenta que é o seu diferencial? Que essa ferramenta você não pode entregar no primeiro momento. Você vai ter que entregar no segundo momento. Então, o que você vai entregar? A pergunta é, como você vai chamar a atenção e convencer as pessoas que elas devem usar aquilo que você acredita que funciona, que dá certo, que você tem experiência. O que você vai fazer com ela primeiro? O que ela vai experimentar com você para que ela possa confiar para fazer uma nova experiência, para ter uma nova experiência junto com você? Essa é a ideia. Essa é a pergunta. Qual é o macete? O que você vai fazer? O que você vai entregar para que ela possa aceitar essa transformação? Entendi. Você entendeu? Porque você está propondo uma mudança. Para ele aceitar a mudança, antes dele mudar,
ele não pode simplesmente comprar um sonho ou só uma palavra, aí não rola. Ninguém vai, né? São poucas pessoas que vão querer fazer isso, querer pagar por um sonho. Ela quer ver uma realidade, ela quer ser tocada por aquilo. Então, você precisa aí exemplificar. Então, o que você vai dar que transformaria essa pessoa? É Na verdade, o DISC? Exatamente, acho que o grande negócio é trabalhar o foco, é o DISC, sim. É o DISC, eu estou pensando em usar o DISC e o SWOT, mas até os que eu vejo o SWOT ou o 5WH, porque o DISC até você não tem muito como dar para a pessoa, porque ele não vai entender. Ele pode entender as siglas, o que significa cada uma daquelas letras. Ele pode entender os comportamentos. Mas isso não gera mudança se ele não se conhecer. Isso não tem como usar a ferramenta na pessoa diretamente. Eu já vou contar no livro, estou pensando em contar cases de sucesso que eu tenho. Heróis, que na terceira pessoa, heróis que vamos botar assim, foram feitos por mim, eles não nascem. Eu vou botar aquele que heróis não nascem, são criados pela necessidade. Tem um filme que faz isso, é mais ou menos isso. Okay. Você cria o herói. E eu vou contar um caso de heróis, então, pessoas que... Você só precisa... Então, mas você precisa lembrar que o seu livro não pode, o seu artigo não pode ser uma coleção de histórias. Porque imagina o seguinte, o cara está comprando... Você está no empresarial, não é? Isso. Você está no livro empresarial? Empresarial. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu pegar aqui, só para me lembrar, que eu não lembro os nomes todos de cabeça. Ó, Como sobreviver às crises. Guia para o empresário brasileiro. Especialistas compartilham suas estratégias e técnicas. Então, você pode contar história? Todos nós estamos contando história, mas todos nós teremos uma prática além das histórias. Então, se você pegar o seu livro, o seu artigo, e ser só uma coleção de histórias, ele vai ficar meio que pobre perto dos outros. Não, você tem que dar algo para o cara. Eu vou usar com eles uma ferramenta que vai dar exatamente, gerar o foco para ele poder exatamente tomar iniciativa. Como é que ele tomar iniciativa, ele tem que primeiro entender o objetivo dele. Isso eu vou usar uma ferramenta dele. A ideia é dar uma passagem, contar as ferramentas que se usa, mas eu vou usar uma ferramenta que vai dar ele o foco, para ele começar, que já vai dar resultado para ele. Entendeu? Essa é a minha ideia. Então, se você tem uma prática, aí tá beleza. Gente, voltando de novo, ó, só recapitulando o que nós vimos nesses 3 dias. A estrutura é inferno, céu e o caminho entre um e outro. Precisa ser nessa ordem? Não. Você pode colocar o inferno, o caminho e o céu. O caminho e o céu pode ser casado, juntos. Pode, sem estresse. Também pode, tá? Sem estresse nenhum. Então, o formato agora é você que dá. A história, a técnica do herói é você saber que tem 3 blocos. Como você vai misturar os blocos, agora é com você, tá? E eu espero que tenha ajudado as falas para você ver como você vai construir o seu caminho. O caminho de um ponto a outro, levando em consideração os personagens que você já colocou no assunto. E lembrando, vou bater nessa tecla o tempo todo, tem que ter algo prático, tem que ter algo que transforme. O cara tem que passar, ele olhar e falar, pô, é isso, eu gostei, mudou a mente, abriu, ampliou a mente dele na parte prática, não só na cognitiva. Tem alguma outra coisa ou nós podemos ir para o encerramento? Tem alguma pergunta, alguma colocação ou nós podemos encerrar? Pelo jeito, não há nada. Então, gente, eu queria agradecer vocês de novo. Dizer que eu vou fechar, daqui a alguns minutinhos já vai estar lá naquele link do Google Drive. Você já vai poder assistir lá.
e vai estar tudo lá. E relembrando que a gente fala o tempo todo, tudo que nós falamos aqui, por ser gravado, você está autorizando a colocar para as pessoas. Todo mundo já sabe, participando dos cursos, está sendo exposto para todos os coautores que entrarem nos projetos. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todos aí. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Ricardo, Abril, pode falar. Acho que ficou bem claro aqui essa parte do caminho, né, ou da trilha. Vai ser, no meu caso, vai ser mais fácil, porque eu estou bastante inserido nesse universo, então, onde tudo começa, em vez de colocar toda a trilha, que aí fica uma coisa sem fim, e aí cai muito naquilo que você falou, né, cenas dos próximos capítulos, então, em próximos livros ou oportunidades, vai dando o restante das trilhas, já que realmente é uma trilha, né, do estado da arte, a escalabilidade, são várias trilhas diferentes que dá para gerar vários capítulos diferentes em oportunidades diferentes, né? Porque cada uma dentro dessa própria trilha tem as trilhas dentro dela. Então, para mim, ficou claro a parte a ser colocada. A única coisa que óbvio, né, com você e a Magnólia, evidente, é o caminho mais acertado dessa escrita toda. Né? Eu vou ter que voltar lá no inferno, porque só depois de ontem ficou bastante claro para mim, e aí aquilo que você mesmo coloca, por conta, no meu caso, muito do corporativo, e ser sintético, né? O meu inferno ficou bem, bem sintético, né? Um Mini Cooper reduzido com teto solar, então eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar lá e transformar ele numa Kombi, e não no Mini Cooper, para que realmente faça bastante sentido, né? Uma coisa muito importante que acho que todos nós temos que lembrar nós estamos falando com outro que não está na nossa frente e nós não sabemos quem é. Então, a gente tem que colocar, não digo detalhe do detalhe, que aí vai ser uma coisa bastante cansativa, mas deixar bem claro o caminho, né? Para que as pessoas fechem os olhos e consigam criar os seus personagens, né, dentro dessa trilha e sentir o que eles sentiram e ver o que eles estão vendo, né? E aí sim a coisa funciona. Falar assim é bastante fácil, né? Escrever aí ficou o bicho, mas ficou bastante interessante e bastante claro aqui. Que bom. E uma coisa que você citou e que eu já estou sentindo a necessidade de fazer, e aí, sendo bem sincero, eu já estou sentindo a necessidade da gente começar, porque eu estou vendo assim, as pessoas estão ficando ansiosas, porque elas perceberam que tem muito para falar, que muitos estavam com medo que não sabiam o que escrever, e agora estão percebendo que o que elas têm, tem muita coisa que ela tem, e agora tem que selecionar. E uma das coisas que eu estou pensando em fazer logo é a gente, dentro desse livro, nós já montarmos as pessoas que vão participar do projeto do ano que vem. Que aí a gente já começa a fazer uma seleção melhor e ter um grupo que já está vindo, entendeu? Já está participando, que seria mais fácil até da gente ter um livro de peso mesmo, e aumentando cada vez mais. Então, eu já estou pensando aí seriamente em a gente lançar, antes de terminar a escrita desse, eu já quero ver se o mês que vem a gente já lança o projeto do ano que vem. Entendeu? Antes da gente fazer o lançamento desse livro, a gente já deve ter o lançamento do projeto 2021, para que as pessoas já possam se organizar, já possam estar com mais tempo, possam estar recebendo também, já fazendo as vendas desse livro para poder participar do próximo, né, tendo seus investimentos, olhando as coisas, mas a gente já colocar o projeto para o ano que vem, ainda esse ano. Para as pessoas poderem até fazer isso. Então, nesse eu vou falar sobre isso, e no próximo eu vou falar sobre isso. Que tem gente que está começando a se descobrir mesmo, né?
percebendo Sim. que dá para fazer, dá para escrever e dá para ajudar as pessoas ao redor, que ele tem conteúdo para isso. Com certeza, com certeza. Agora é um caminho aí. Ah, sim. Eu particularmente estou gostando muito. Antes a gente fazia só uma parte do processo, e eu estou gostando muito aí de estar construindo isso com o pessoal, de estar montando mesmo os textos e trazendo essa parte emocional para dentro do projeto. Legal. Tá bem legal mesmo. Mais alguma fala, gente? Isso, eu tô amando, eu particularmente estou amando, estou gostando mesmo. É um pouco cansativo, ninguém vai discordar que é cansativo, né? Porque a gente tem todo um trabalho, a gente trabalha durante o dia, vem para cá agora à noite e tal, mas os frutos, eu estou gostando bastante dos frutos. Como o que está você falou, vindo, tudo tem um de preço. como está vindo. Exatamente, a gente tem que pagar um preço, né? Se eu quero um livro de referência e eu quero o ano que vem poder encher a boca para falar, não, esse livro eu coordenei, esse livro eu ajudei a montar os textos, esse livro eu fiz isso, eu estava lá, eu vi quando essa ideia nasceu, eu vi quando ele se emocionou ao falar disso. Então, assim, é uma história, a gente está escrevendo a história, então tem que pagar o preço mesmo. Se quer lá na frente poder contar uma história de sucesso, agora tem que construir essa história. E eu estou achando que a gente está no caminho. Legal. Gente, de novo aí, obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Márcia. Obrigado, Rose. O esposo da Rose, que eu esqueci o nome dele agora, que está lá junto. O Arley. O Arley. Luiz, o Luiz está aí conosco. A Rose está agradecendo. Muito obrigado. A Carla que agradeceu bastante aí a sua ideia aí, que deu uma vertente importante para ela. Agradeceu muito. Show, obrigado aí. Que Deus continue abençoando, que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Márcia abriu ali o microfone. Só para dar uma boa noite mesmo. Obrigada, Marcos. Gratidão. Gente, boa noite, então. Vou parar a gravação agora.